Olá, pessoal! Hoje vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Eu ouvi falar muito desse livro no podcast da Curta Ficção. Todo mundo praticamente leu e gosta bastante. Eu acabei adquirindo em e-book e li durante a Maratona Literária de Inverno. Bem, eu já tinha uma expectativa muito grande em cima desse livro, porque ele tem basicamente tudo o que eu gosto. Se passa no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Tem uma personagem principal feminina forte e bocuda, que não leva desaforo pra casa. E acima de tudo, ela é bruxa. Bem, aqui a gente vai conhecer a Isis. A Isis, ela é uma espécie de policial do sobrenatural. Todos os casos que envolvem magia ou que envolvem algum tipo de ser mágico, ela tem que resolver. E também fazer com que as pessoas normais, os seres humanos normais, eles não tenham conhecimento dessa parte mágica do nosso mundo. Só que a Isis, ela acaba fazendo algumas amizades, assim, nesse meio tempo. E esses amigos acabam ajudando, auxiliando ela muitas vezes. E ela também acaba auxiliando eles em muitos casos deles. Como, por exemplo, uma vez em que ela moveu uma pedra pra libertar algumas meninas que estavam presas numa caverna. Elas estavam presas em cativeiro nessa caverna e posteriormente elas iam ser vítimas de tráfico humano para serem escravas sexuais. Bem, acontece que então uma mulher desaparece e o filho dessa mulher vai dar parte na polícia e acusa o padrasto. Só que o padrasto parece ser inocente. Ao mesmo tempo, uma criança de acho que 7 anos de idade, se eu não estou muito enganada, acaba desaparecendo da porta da escola e essa criança, ela é adotada. E há também um caso onde um terreiro de candomblé acaba sendo vítima de alguns evangélicos intolerantes. A Isis, ela só não precisa lidar com tudo isso, como também com a corregedoria que tá em cima dela, exatamente por causa desses casos que ela acaba se envolvendo em situações que não seria pra ela se envolver, porque não tem magia, mas ela sempre acha que ela deve, que ela pode fazer um pouco mais, um pouco além daquilo que está dentro dos limites, né, do que a lei diz que ela pode fazer. Várias coisas me encantaram bastante nessa história e uma delas é a estrutura mágica. Aqui todas as religiões existem, todos os deuses existem e cada um tem a sua função e age aonde o seu fiel tá. Eu achei isso assim muito encantador, muito até plausível, porque é como se não apenas Deus, né, ele pudesse agir em nossas vidas, como de repente, sei lá, você pode trombar meio que Exu ali na rua e ele de repente te dá uma ajudinha, uma mãozinha, alguma coisa. Isso me lembrou bastante deuses americanos, principalmente um episódio específico onde uma mulher acaba por falecer e ela é recebida por Anubis. E apesar dela não praticar mais a religião, né, de Anubis lá, que agora eu não lembro qual que é, mas ele recebe ela e ele diz pra ela que ela sempre cultuou ele da forma dela e por isso que ele tava, então, permitindo que ela entrasse ali naquele espaço espiritual. Outra coisa que eu gostei bastante, mas eu achei que foi pouco explorado, foi a hierarquia bruxa. Aqui nos foi apresentado dois tipos de bruxo e a história ela faz parecer que tem mais, mas ela não apresenta todos eles. A gente tem então os bruxos naturais, que são como a Isis, que são os que colocam a mão na massa, que vão resolver os problemas, que são capazes de fazer magia e tudo mais. E a gente tem os psíquicos ou os telepatas, que são, no caso, que aparece aqui, os corregedores. Isis é uma personagem incrível, ela é madura, ela é responsável, ela é divertida, ela não leva desaforo pra casa, ela também tem os seus defeitos, os seus medos e os seus receios. Só que fora ela e o corregedor, o restante dos personagens eles não foram lá muito bem desenvolvidos. A gente conhece eles em momentos específicos e quando é interessante pra história. Eles chegam, eles resolvem algum problema, eles ajudam a Isis com alguma coisa e depois eles acabam por desaparecer. Então a gente não conhece muito bem o passado, o presente e o futuro desses personagens. Alguns detalhes deles fica claro pra gente, como por exemplo um deles ele é bissexual, a outra é uma travesti que atua e trabalha com os moradores de rua, e a outra é a delegada que sempre tá pedindo ali uma força pra Isis e tá sempre tirando a Isis também de muita encrenca
que ela acaba se envolvendo com a polícia. Eu vi em algumas resenhas algumas pessoas reclamarem da quantidade de coisa que tá acontecendo na história ao mesmo tempo. Eles disseram que se a personagem principal ela tivesse menos problemas pra resolver, que esses problemas dariam pra ser desenvolvidos melhores e mais aprofundados. Realmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E assim, dá a impressão pra gente que isso tudo são coisas aleatórias dentro da história, que são coisas que não vão se conectar e que são só problemas que ela precisa enfrentar no dia a dia, assim como de repente vai surgindo problemas no nosso dia a dia pra gente enfrentar. Só que no final tudo vai se fechando e tudo se conecta e acaba ficando muito bem entrelaçado. E assim, eu tenho esperanças também de que a Carol ela tenha mais ideias, mais histórias, né, pra nossa Isis, pra nossa bruxa resolver, e que esse livro ele acabe se tornando só a primeira introdução a esse universo que ela tem tão grande disponível pra ela criar. E aí sim, ela se aprofunde mais em cada personagem e também na hierarquia bruxa ali, vai nos apresentar todo o sistema, né, de como que eles se organizam, como que é a política bruxa. Do mais, eu queria pontuar uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Essa é a segunda fantasia urbana nacional que eu leio esse ano e que tem, de certa forma, os evangélicos como vilões. Isso ocorreu em Feiticeiro de Aluguel e ocorreu aqui também na história do Porém Bruxa. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei refletindo sobre isso durante vários e vários dias, e toda vez que eu pensava na história, eu pensava sobre esse ponto em comum entre as histórias, e basicamente eu cheguei à conclusão de que isso é uma reação das ações deles mesmos, dos evangélicos e tolerantes que a gente tanto vê hoje em dia. Há tantos casos de pastores corruptos, igrejas cultuando o ódio e cristãos pregando o ódio e a violência contra minorias e contra o que é diferente do que eles acreditam que é o perfeito, que a gente, de certa forma, acabou criando uma antipatia por eles. E eu talvez acho que isso seja uma reação disso, assim. É da forma que eu pensei, eu não conversei com os autores a respeito disso. Eu não sei se essa é a forma deles de pensarem ou não, ou se só foi uma coisa que aconteceu aleatoriamente mesmo. Mas foi uma coisa que me deixou pensando, que me deixou matutando a respeito, né? E foi a conclusão que eu cheguei. Pra encerrar, a escrita da Carol é uma delícia, é extremamente fluida. Os personagens são muito divertidos, há situações bastante cômicas na história que faz a gente dar risadas e nos divertir. E esse com certeza é um dos meus favoritos do ano. Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair. Isso é muito importante, ajuda muito a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo! Até a próxima!